Você pode até achar que é uma questão de semântica, mas projetar o futuro, na minha opinião, é muito diferente de prever o futuro. Hoje a gente vai entender como é que a AS Brasil se saiu no segundo trimestre de 2023 e por que eu estou com boas perspectivas em relação a esse negócio, muito embora o cenário atual seja bem complicado. Me acompanhe até o final que você vai ter vários argumentos na sua tomada de decisão se vale a pena ou não investir nessa grande geradora de energia. Vamos lá então? Então, seguindo aqui a teleconferência do segundo trimestre de 23, que aconteceu no dia 4 de agosto, nós estamos gravando um pouquinho mais para frente, não tem problema nenhum, mas tem uns pontos aí que chamaram bastante atenção, principalmente em relação ao nosso contexto macroeconômico e como é que a empresa está se posicionando em relação a isso. Um pouquinho de sorte, bastante planejamento, muita execução. Bom, desde que ela pague bons dividendos para os seus acionistas, tá tudo certo. Começando aqui com os destaques, e eles serão abordados várias vezes ao longo dessa apresentação, mas na vertente de crescimento, o projeto Tucano, o complexo Tucano, melhor dizendo, ele já está praticamente concluído, 99%. Cajuína 1, que ele foi subdividido em duas partes, a primeira parte e a segunda. A primeira já está praticamente resolvida e a segunda em um andamento muito bom. Na questão operacional, eles tiveram algumas melhoras nos seus indicadores, tanto por conta desses projetos que já estão entrando em operação, como das suas recentes aquisições, os novos complexos eólicos principalmente, e o financeiro que ainda não está do jeito que a gente gostaria, para o segundo semestre certamente terá um desempenho bem acima do que pelo menos eu, Bruno, estava imaginando. Isso é excelente. Uma geração de caixa de 370 milhões, mas isso a gente vai ver como está sendo o reflexo, principalmente em relação ao todo do negócio. Vamos então repassar aqui alguns pontos importantes. Geração de Tucano. Está totalmente contratada essa energia, mais ou menos aí a duração média dos seus contratos está gerando em torno de 17 anos. Ou seja, se você quer previsibilidade, você busca esse tipo de dado naquele release, naquele balanço trimestral da empresa. Tivemos, infelizmente, atraso aí do projeto desde o segundo trimestre de 2022, e isso será abordado lá na parte de perguntas e respostas no finalzinho aqui do nosso vídeo. Mas sem problema, tá? Isso do ponto de vista operacional foi muito ruim, mas do ponto de vista financeiro, a AS Brasil estava bem protegida, então sem grandes impactos nesse momento. Está tendo toda uma penalização em cima dos fornecedores, mas o que a gente quer ver mesmo é o projeto funcionando e eles estão caminhando cada vez mais. Tanto que das 52 pás eólicas, 35 já estão em operação e o restante está sendo comissionado. É uma fase anterior à operação propriamente dita e é uma fase posterior à sua construção. Então nós temos ali, você primeiro faz a parte de obras, você prepara para o comissionamento, isso é passado por um processo específico e depois você entra efetivamente em operação. Então tá tudo certo por aqui. Já em relação a Cajuína 1, que nós tivemos então praticamente a conclusão dessa etapa, eles esperam, e vocês sabem que quando a gente coloca uma estrelinha amarela aqui, é uma projeção, uma conversa muito franca que os seus executivos tiveram com os acionistas, a gente espera 100% em operação até o final de 2023. Lembrando que atualmente nós temos aí menos de 50%. Então, mais uma vez, nós temos aqui a questão da parte da construção e o preparo para o comissionamento já está quase 100%. Agora é uma questão mais protocolar, fundamental, porém protocolar, para depois a gente conseguir colocar tudo em funcionamento. E já na parte de Cajuína 2, está um pouquinho mais para trás em relação a esses dois que nós mencionamos. Ainda temos aí uma série de torres para serem construídas, ou melhor dizendo, completadas, As torres foram já erguidas, agora falta colocar a questão das pás e etc. Nenhuma está em operação e prontas para comissionamento, apenas 3 de 65. Mas qual que é a projeção, de novo, da empresa? Eles querem colocar 100% em operação até o primeiro trimestre de 2024. Como a gente está gravando isso aqui em agosto, ou seja, menos de 8 meses para que Cajuína 1 e 2 estejam aí em operação completa, melhorando a nossa geração de caixa, desalavancando toda a nossa estrutura de capital que está bem apertada. Então, bons sinais por aqui. E uma outra vertente que eles também estão ganhando bastante dinheiro é em relação à parte da comercializadora.
Atualmente, eles são a terceira maior em termos de volume de energia. Então, como é que funciona isso, né? Você tem aqueles contratos mais clássicos, contratos de longa duração, que você faz para grandes clientes, isso tudo num ambiente regulado. E agora, com a nossa expansão, a partir do primeiro trimestre de 2024, nós teremos outro tipo de cliente a ser abordado. Isso vai demandar bastante da equipe comercial da AS Brasil, porque serão clientes muito menores em termos de demanda, mas no total tende a trazer bons resultados. Olhando atualmente como é que eles estão em relação ao portfólio de varejo, né, que é o que a gente está falando nesse momento, saímos de 44 megawatts e chegamos ali a mais de 67. Então é um incremento importante e a tendência realmente é que isso aqui continue dessa maneira. E uma pequena curiosidade aqui, que eu acho que é bacana a gente comentar esse tipo de coisa. Qual que é a empresa que está ali associada ao Arcos Dourados? Sim, não é Dourados, é Dourados. Para quem já sacou, estamos falando do McDonald's. Sim, as operações que nós temos no Caribe e na América Latina são todos feitos em função aqui do Arcos Dourados, que é um cliente da AS Brasil até 2027. Então, qual que é o recado aqui? Além de você ter um bom planejamento, uma boa estrutura, né, e uma boa execução das suas obras, você precisa firmar bons contratos. E uma das métricas que a gente pode observar é para quem que a gente está vendendo energia. Quem que é esse cliente? Bom, a princípio o McDonald's é um dos gigantes que nós temos aí do fast food no mundo inteiro. E o Arcos Dourados, que atua aqui na América Latina, tem sim um compromisso fechado com a AS Brasil por pelo menos aí mais uns 5 anos. O que traz para a gente perenidade, pelo menos uma perspectiva nesse sentido. E como sempre, se você estiver gostando do nosso conteúdo, clica aqui no botãozinho inscrever-se. Estamos chegando a quase a nossa meta de 10 mil inscritos para 2023. Deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Toda semana, 3 vezes, você terá vídeos às 19 horas, seja um balanço trimestral de uma empresa previdenciária, ou pelo menos com uma grande projeção para se tornar uma previdenciária, e alguns insights focando sempre em empresas brasileiras que distribuem dividendos, já que a nossa ideia aqui no Projeto Vida de Acionista é construir uma carteira de renda mensal baseada apenas em dividendos. E lembrando, é claro, que a carteira do canal é a minha carteira pessoal, 100% limpa, 100% aberta, mostrando aqui um pouquinho mais de coerência ética, o que para mim é uma característica fundamental hoje, principalmente para quem produz conteúdo na internet. Agora vamos entrar num assunto um pouquinho mais técnico, tá? Mas vale a pena, vocês sabem que a gente sempre traz algum insight aqui específico em relação às empresas ou ao setor onde ela atua. Qual que é o nosso cenário aqui hidrológico, né, em relação à questão de águas? Os nossos reservatórios, no sistema interligado nacional, nós tivemos em relação ao segundo trimestre de 22 para o segundo tri de 23, um crescimento aí. Isso aqui é porcentagem, tá, pessoal? Então a gente quer sempre isso mais próximo de 100%. É claro que o nosso país tem dimensões continentais, então o padrão de chuva ele vai acabar oscilando bastante e também temos influência aí do nosso clima. Meio do ano é um período mais escasso, geralmente, pelo menos aqui no Sudeste, em relação à chuva, mas no frigir dos ovos, o contexto como um todo está bem melhor. Agora falando um pouquinho sobre siglas que acabam até às vezes complicando a nossa cabeça. GSF, Generation Scaling Factor. Basicamente aqui a gente quer sempre ter um valor muito próximo de 100% ou até superior. Como assim, Bruno? Toda a energia produzida, né, gerada nesse caso, em relação à sua garantia física. Qual que vai ser o cálculo aqui? Potencialmente, nós temos a nossa capacidade instalada, ou seja, a estrutura física propriamente dita. Isso não significa que aquela unidade, aquela hidrelétrica, aquele campo eólico, né, ou até o complexo solar, ele não vai produzir efetivamente toda aquela energia que está construída. Por quê? Bom, temos sazonalidade de chuvas, de ventos, de irradiação solar e por aí vai. Então vamos resumir aqui com números para ficar bem fácil, ok? Você tem ali uma capacidade instalada de 10 gigawatts hora. Só que devido a essas questões de oscilação climática e também pensando mais numa questão de recursos, né? A disponibilidade de água, nível do reservatório e por aí vai, que eu já falei da parte das hidrelétricas, você tem uma garantia física. Isso é calculado, ok? Então, desses 10 gigawatts hora, na realidade você consegue no máximo
por exemplo, 9. E agora a gente tem que comparar com aquilo que efetivamente é produzido, a energia produzida, que nesse caso ali está girando em torno de 98% no primeiro semestre de 2023. Significa que na questão hidrelétrica, que é o que a gente está conversando aqui agora, nós poderíamos ter gerado, através da nossa garantia física, 100 gigawatts-hora, mas conseguimos 98. Opa, isso está abaixo do que a gente gostaria. A gente sempre quer contar pelo menos com 100%. E por conta desse pequeno déficit, nós temos a demanda nacional, que vai de norte a sul, e nós temos a nossa geração. Você tem uma série de funcionalidades, de entidades e organizações que fazem com que a gente consiga compensar, principalmente aqui nessa questão do cenário hidrológico. Então, esses 2% que ficaram faltando pode vir de uma termoelétrica, por exemplo. Entendeu? Então, do ponto de vista de país, queremos ver o GSF acima de 100% ou o mais próximo possível de 100%. E comparado com o ano passado, percebam que nós estamos melhorando. Calma, não se sinta perdido, tudo bem? É só um pouquinho mais de teoria para que a gente consiga cada vez mais ler com uma qualidade superior esses balanços. E temos a PLD, Preço de Liquidação das Diferenças, que é basicamente o valor de toda a energia elétrica que foi produzida, mas não foi contratada. Ela geralmente é utilizada para precificar aquela necessidade de energia no curto prazo. E agora, a partir dessa interpretação breve sobre a PLD, a gente percebe que ela teve um pequeno aumento tanto no acumulado semestral quanto no segundo TRI de 22 para 2023. De qualquer maneira, vamos olhar aqui em relação a AES Brasil. Em relação à geração, nós tivemos um crescimento muito forte no TRI e no acumulado semestral. Vários motivos, a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Aqui em relação à geração eólica, eu queria até conversar com vocês brevemente sobre um grande aspecto do investidor. Que para você que quer realmente acompanhar os seus investimentos, você precisa entender um pouco de matemática, de física, de química, de geografia, história. Não tem jeito, tá? Aqui a gente tem uma influência da Laninha, que já passou. O que ela geralmente causa ali próximo do Nordeste? Uma pequena colinha. Aumento das chuvas no Nordeste. E se você tem muita chuva, acaba tendo uma certa diminuição dos ventos na região. E aí uma menor geração eólica, certo? Bom, na hora que a gente vai olhar o resultado de AES Brasil diante desse cenário, percebam que nós tivemos um aumento muito expressivo, acima de 100%. E você fala, poxa, como assim, né? Como é que se justifica esse crescimento? Vamos começar aqui pela disponibilidade. Lembra lá da transmissão de energia elétrica? Que é o fato daquela torre ficar em pé para que possa ser passada a energia de uma ponta a outra? Então, a ideia é mais ou menos essa em relação à geração eólica. Quando você tem uma manutenção, por exemplo, nesses equipamentos, ele não está disponível, né? Basicamente é isso. Comparando trimestre a trimestre, chegamos ali quase a 90%, e olhando o semestral também tivemos uma melhora, ali saindo de 87% e chegando a 88%. Então, isso ajudou. Fora essa questão da disponibilidade, tivemos um aumento da velocidade média dos ventos. Se o vento está tendo uma maior velocidade, teoricamente você vai esperar uma maior capacidade de geração. Concorda? Mas somente esses dois pontos não conseguem explicar o aumento expressivo de mais de 100%. Nessa parte azul do gráfico, tanto semestral quanto trimestral, nós tivemos ali a inserção, né, novos ativos entrando para a sua operação, de Tucano e Cajuína, conforme a gente já falou brevemente. E outros que foram adquiridos, Ventos do Araripe, Caetés e Cassino. Então está tudo bem identificado aqui, portanto fica mais fácil entender esse pulo que nós tivemos. E uma pequena diferença, não sei se todo mundo está ciente, quando você tem um ativo que você literalmente começa do zero, tá ali a terra plana, né? Às vezes nem plana é, mas está ali nada, absolutamente nada construído. E quando você adquire algum bem que já esteja em operação, qual que é a grande vantagem? No primeiro, você tem o risco de execução de obras. Então, isso acaba sendo precificado. Se você tiver uma boa gestão, isso te garante uma maior margem no futuro quando ela entrar efetivamente ali para o EBITDA, para a geração de caixa. Quando você já compra um ativo em operação, não existe mais esse risco. E sim, é uma questão mais de manutenção e pequenos investimentos. A margem, nesse caso, ela é bem menor.
cada um com a sua vantagem, cada um com o seu contraponto. O importante é que a AES Brasil está crescendo em todas as vertentes possíveis. E para que você não fique muito enviesado, eu gostei dessa transparência da empresa, olhando apenas o portfólio antigo, considerando que nós não tivemos esses movimentos de greenfield, de construção e também de aquisição, né? Perceba que o crescimento foi bem mais tímido, de 7% e de 15% respectivamente, no trimestre e no semestre de 2023. Agora, para a gente fechar, né, o trio, nós falamos de água, de vento e agora a gente vai falar de sol. Disponibilidade solar pegou 99%, o que é maravilhoso, mas já era bem elevado, então nenhuma grande novidade. A geração ficou bem estável, com uma pequena queda aqui no acumulado semestral, principalmente porque grande parte desses complexos solares eles estão na região sudeste. Como nós tivemos um aumento de chuvas, você tem um menor tempo de irradiância, de exposição ali aos raios solares, e isso acaba diminuindo a sua geração. Então, nessa parte de receitas, eu estou bem satisfeito, né? As coisas estão caminhando muito bem. Agora vamos tentar olhar um pouquinho mais para o futuro próximo, tá? Em relação ao portfólio, como é que ele está se comportando. Quando eles falam que o portfólio está 100% contratado até finalzinho de 2024, o que isso significa para o investidor? Garantia de fluxo de caixa. Será que esse preço está bem acertado? Aparentemente sim. R$ 188 por megawatt-hora, 185 para 2024, uma sutil redução, sem problema nenhum. E para os anos seguintes, você percebe que eles têm sim uma quantidade de energia potencialmente a ser gerada que ainda não está contratada. Mas para 2025 está acima de 90%, num preço ainda elevado. 2026 também em valores interessantes e 2027 um pouquinho menos do portfólio. Isso é comum, tá? Você pode comparar com a Auren, que nós fizemos aqui uma série de vídeos recentemente, mostrando como é que está o portfólio dela também, mas o importante é você entender que, se você mantém um nível de contratação muito elevado durante vários anos, vamos supor que aconteça algum grande ponto estrutural que afete as suas operações. Algum desastre no clima, como nós tivemos uma seca muito recentemente, algum problema técnico que afete grande parte das suas pás eólicas, e isso vai ser abordado lá no final do nosso vídeo aqui. Enfim, é interessante que você vá fazendo essa gestão ativa do portfólio, sempre identificando ali algumas oportunidades. Por exemplo, o preço atual ele está relativamente baixo quando você olha para o histórico do nosso país. Então, não ter contratado de 25 para frente 100% significa que, caso a energia ela volte a subir, a AES Brasil consegue fechar novos contratos num preço um pouco mais elevado. Maravilhoso, não? E só também como um pequeno extra aqui, vamos interpretar esse gráfico principalmente em relação às principais colunas, verde mais claro e verde mais escuro. Percebam que elas são praticamente equivalentes ao longo desses anos, com uma certa relevância da hídrica, que é o verde mais escuro, mas a tendência é que eles consigam equilibrar bem esse portfólio em eólica, solar e hídrica. E por que eu gosto disso? Porque você conseguindo ter uma matriz energética, e esse é o termo que a gente dá, mais diversificada, você mitiga, por exemplo, uma queda de chuvas que afeta negativamente a eólica e a solar, você consegue ter uma vantagem maior num período mais de seca, já que nós temos um efeito menor da laninha lá na região nordeste daqui para frente. Provavelmente os ventos eles terão uma maior velocidade, então você consegue aproveitar isso cada vez mais. Entendem? Esse portfólio, esse mix bem equilibrado é muito importante, porque se você depender, por exemplo, apenas da água, pode dar muito ruim, né? Se você tiver uma crise hídrica, que foi exatamente o que aconteceu com a AES Brasil há alguns poucos anos. Quem está no mercado aí há pelo menos uns 5 anos, certamente pôde acompanhar de perto mesmo como é que ela sofreu demais e qual foi o grande movimento que ela fez, né? Esse foi um dos grandes fatores para diversificar aí em eólica e solar, e aparentemente eles estão fazendo o seu dever de casa. E quem conhece o Vida de Acionista sabe que aqui nós temos duas pessoas. Eu, enquanto analista, né, do canal, tenho a minha certificação do CNPI, o Mike, que é o editor dos nossos vídeos, e para que a gente consiga melhorar cada vez mais, seja com iluminação, com microfones, fazer finalmente aqui o nosso cenário, a gente conta com a colaboração e é uma doação, você não é obrigado a nada, tudo bem? Clicando aqui no nosso link do Apoia-se.
é uma cobrança que é feita de maneira automática, você pode cancelar a qualquer momento, sem qualquer tipo de multa, e a gente coloca valores bem simbólicos, de R$6, que é o mínimo que a gente conseguiu colocar ali pela plataforma. Mas a ideia qual que é? É ir fazendo um pequeno caixa para que a gente consiga trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para vocês. Então, se você vê valor no que a gente faz, tá aí a possibilidade para colaborar com a gente. E um outro ponto também muito importante é em relação ao nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente conversa diariamente apenas sobre ações brasileiras que pagam ou que pagarão dividendos. Se você quiser falar de criptomoeda, de investimento no exterior, renda fixa, lá não é o espaço. Existem certamente outros grupos do WhatsApp que você vai conseguir esse tipo de informação. E lá a gente tenta centralizar o máximo possível desse tipo de insight, desse tipo de conteúdo bem nichado. Ok? Você é muito bem-vindo a participar lá. E o link eu também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora vamos entender como é que está a questão da margem operacional líquida. Nós olhamos, né, cada uma dessas vertentes, mas qual que foi a grande contribuição? De fato, foi a eólica, né? Como a gente já conversou, construções que estão sendo finalizadas e aquisição de novos ativos. A hídrica continua muito bem, obrigado. Isso fez com que a nossa margem ela tenha subido 46%, considerando o segundo TRI de 22 com o segundo TRI de 23. E no acumulado semestral, um crescimento de 37%. E aí você pode estar se perguntando, putz, mas e a comercialização? Comprar energia e vender um pouco depois? Como é que está funcionando isso? Que é uma vertente em que a AES Brasil está expandindo seus negócios. Perceba que no segundo TRI de 22, essa operação não deu tão certo assim. Por quê? As compras elas foram feitas a um preço médio de R$ 228 por megawatt-hora. Já a questão das vendas, elas foram realizadas a 185, ou seja, a AES Brasil comprou caro e acabou vendendo mais barato. Ainda bem que ela não atua apenas com comercialização, ela faz a própria geração em si. E já no segundo trimestre de 2023, nós tivemos um incremento, uma melhoria bastante dessa linha de negócio, em que eles compraram a R$ 179 e venderam a 195, ou seja, a cada 1 megawatt-hora que eles venderam, eles ganharam ali quase R$20. Você pode falar assim, putz, isso é muito pouco. Mas tudo bem, estar exposto a esse tipo de negócio, por mais que a margem seja bem menor do que propriamente gerar a energia através da sua matriz energética, a gente tem que entender que isso abre uma nova linha de clientes, de potenciais projetos e outros contratos futuros. E por isso, eu gosto desse tipo de movimento, ele é estratégico. Tudo bem que não deu certo no ano passado, mas esse ano já corrigiram esse erro. Estamos falando muito de receita, de entrada de grana na empresa, mas vamos falar agora de custos e despesas operacionais. Não tem jeito, se você está expandindo, você vai ter um aumento do seu custo. Seja ali através da contratação de uma mão de obra para conseguir trabalhar nesses novos projetos que foram finalizados, seja também através ali de alguns processos menores, como auditoria, alguns honorários jurídicos. O fato é que, como é que você pode fazer uma comparação no primeiro momento, pelo menos, em relação a custos de despesas operacionais e o impacto disso na empresa como um todo? Observem esse dado. Do ano passado para este ano, nós tivemos um aumento de 26%. Então, se você teve a necessidade de aumentar o seu custo, a saída de dinheiro de despesa operacional em 26%, a gente espera um aumento da sua capacidade de geração de caixa, um aumento do seu EBITDA muito superior a 26%. Porque se você tiver um valor inferior, opa, esse crescimento não está sendo tão saudável assim. Então vamos comparar com o EBITDA? Na hora que você olha aqui, no mesmo período, ele cresceu 45%. Então você aumentou um pouco a despesa, o custo, mas você aumentou bastante o EBITDA consolidado. Isso traz aí um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de tranquilidade para nós pequenos investidores. Tudo bem? E a margem EBITDA também deu uma melhorada ali. Voltamos para casa dos seus 40% mais. Isso que a gente gosta de ver e é uma das grandes vantagens que eu gosto do setor de energia como um todo, principalmente geração e transmissão. E aqui nós tivemos uma bela de uma porrada do lucro líquido consolidado. São diversos fatores que eles tentaram explicar ali com calma para a gente. Principalmente tivemos impactos aí não muito agradáveis da questão financeira, mas a gente enxerga assim que a questão operacional ela está muito bem, ela teve um impacto muito forte comparativamente. Mas eu acho que é um pouco mais sensato nesse caso você sair desse número que espanta essa fotografia e tente olhar um pouquinho mais para o filme, né, para aquele acumulado semestral.
e ainda assim nós tivemos um crescimento bacana de 20%. E aonde que isso vai interessar a nós acionistas? Lá no dividendo. Que calma lá, a gente vai ter notícias sobre isso. Antes de entrar nessa parte mais final, vamos falar sobre o fluxo de caixa consolidado. Tínhamos ali um saldo em março de 2023 de 4,5 bilhões e agora nós temos 3,9. Várias questões que explicam, principalmente aí os investimentos, captações e amortizações. Para aliviar um pouco, nós tivemos um aumento da geração de caixa operacional e o restante ficou praticamente estável, tá? Meio que se anula. E desse caixa aqui de 3,9 bilhões, o que a gente vai fazer? Amortizaremos, né? Temos compromissos aí para 2023 ainda. Em termos de investimento, ainda tem 1,45 bilhão de reais, ainda é muita coisa. E na conta reserva, e o que vai sobrar é bem menor, sim, mas não preocupa, porque foi falado mais de uma vez na teleconferência que não há necessidade de novas captações para 2023. Quem acompanha a empresa sabe que nós tivemos recentemente uma. E para 2024, eles estão focados no refinanciamento. Basicamente, com uma taxa Selic menor, você consegue rolar a dívida. Isso é muito bom. Mas como assim, né? Bruno, já que você está falando de estrutura de capital, vamos entrar diretamente nesse assunto, que é algo que incomoda muito as pessoas, muito os investidores também. Nós estamos no momento de pico, chegando a 5,6 vezes a sua dívida líquida pelo seu EBITDA ajustado. Só para você entender aqui, você precisa de mais de 5 anos pegando toda a sua geração de caixa operacional para pagar essa dívida. É algo que preocupa bastante, tá? Tá bem alto mesmo. Mas, de acordo com os próprios executivos, nós teremos algumas informações interessantes aí mais para frente. O pico de alavancagem foi atingido, mas fica aquela dúvida, né? Qual que é o alvo deles em relação a essa alavancagem? 3,5 até 4 vezes. Ou seja, daqui para frente, a tendência é ver isso caindo cada vez mais. E vocês sabem que eu tenho uma pequena crítica em relação à Transmissão Paulista, que atua em outro subsetor de energia, que é em relação a 2024. Ela tem um grande gargalo ali para ela pagar de amortização. E nesse caso aqui, a AS Brasil tem um cenário mais ou menos parecido, tanto para 24 quanto para 25. No entanto, esses 2 bilhões do ano que vem, metade dele pode ser rolado mais para frente. E isso é explicado pelo tipo de financiamento que foi feito. Ele é de curto prazo. Eles colocam ali uma informação que é do tipo bridge, como se fosse uma ponte. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque nesse vídeo a gente já falou bastante, mas entendo que a chance disso aqui ser refinanciado com uma dívida longa e bem diluída é muito grande. Então esses 2,1 bilhões podem acabar virando 1 bilhão para o ano que vem. Bem mais tranquilo. E o mesmo racional vale para o ano de 2025, descontando ali nós teríamos 1,7, algo completamente contornável pela AS Brasil, considerando tudo que nós temos na empresa e no país para os próximos períodos. Vamos começar então agora a parte de perguntas e respostas, em que eles deram um grande resumo do que nós podemos esperar da empresa daqui para frente, e também eles tiraram algumas dúvidas em relação a algumas notícias que saíram por aí. A primeira delas é em relação à falha da Siemens Gamesa, principalmente os aerogeradores do modelo 5X. O que isso significa, Bruno? Esse fornecedor de pás eólicas, infelizmente, está tendo problemas com esse tipo de produto. E aí a AS Brasil, ela é um cliente, ela tem esses tipos de aerogeradores lá em Tucano. Isso acabou causando um atraso maior do que 1 ano em relação às perspectivas da própria AS Brasil. Não tem problema, porque está tudo sendo coberto pela penalização do contrato. Ou seja, operacionalmente é algo ruim, né? Se a gente não vai estudar o motivo desse atraso, acha que a culpa ela é exclusiva ali da AS Brasil, mas na realidade eles estão expostos aos seus fornecedores. Vida que segue, o grande ponto é que isso não aconteça com tanta frequência. E sendo bem sincero, foi bem pontual. Em relação à alavancagem, né? Essa frase ela é muito bacana. Momento de inflexão da companhia. Daqui para frente, novamente, como eu estou falando para vocês, nós teremos uma queda. E o alvo é 3,54 vezes. E para essas operações de bridge, que também estão associadas à alavancagem, nós temos um cenário favorável. Olha só, ela está aumentando cada vez mais a sua geração de caixa operacional. Já falamos exaustivamente aqui nesse vídeo. E ao mesmo tempo, o cenário macroeconômico ele está facilitando a rolagem de dívida. Naquela nossa equação em que a alavancagem
é igual a dívida líquida dividido pelo EBITDA ajustado, você tem quais momentos favoráveis? A dívida líquida ela tende a ter uma diminuição ou um melhor remanejamento. Taxa Selic está caindo, nós esperamos aí um custo de dívida cada vez menor. E isso reduz, obviamente, a alavancagem. E, ao mesmo tempo, o EBITDA ele está aumentando a capacidade de geração de caixa. Isso também reduz a alavancagem. Então, esse resumo aqui faz com que aquele grande desconforto de uma alavancagem acima de 5 vezes, de 5,6, na minha opinião, Bruno, não é futurologia, é uma projeção com argumentos, com dados, com informações verificáveis, tende a ser um cenário muito otimista. Tô falando que vai pagar rios de dividendos daqui para frente? Não, calma, né? Sem pânico, sem ser muito precoce. Mas acho que ela vai conseguir ser muito bem favorecida por esse contexto, tanto micro quanto macro, ok? Foi perguntado ali sobre algumas questões do pipeline, né, alguns projetos futuros, e ele só respondeu, né, o CEO da empresa, que até assumiu recentemente, trouxe uma informação muito rápida, falando, olha, nossa cultura aqui é construir depois que já está contratado, mas nesse primeiro momento não temos nenhum novo projeto em vista. É claro que caso surja ali um cenário de aquisição ou de uma possível fusão, né, isso pode ser negociado. Mas por enquanto, nada de novo. E em relação aos dividendos, você está sendo aí congratulado com essa informação que ela é muito importante. Eles vão manter a política de 50% do lucro líquido ajustado, porém, eles decidiram postergar os dividendos do primeiro semestre para o final do ano de 2023. Lembrando que o ano passado nós tivemos apenas um pagamento e para 2023 provavelmente também teremos apenas um anúncio, ok? Não espero grandes valores não, mas eles avisaram pelo menos. Então tá tudo certo e estão seguindo a regra, né? Que é 50% do lucro líquido ajustado e pelo menos uma vez ao ano. Lembrando que a AS Brasil, historicamente ali, ela paga 2 vezes. E as perspectivas para o segundo semestre, de acordo com os próprios executivos. Do ponto de vista eólico, embora os estudos não tenham mostrado que a presença do El Niño favoreça realmente a parte de vento, mas nós temos aí o fim da laninha. Então, sim, você consegue imaginar uma melhoria desse segmento ali da geração de energia. E também nós temos ali a continuação da queda da Selic. Tudo indica que nós tenhamos mais uma redução aí de 50 pontos base da taxa básica de juros, o que vai, mais uma vez, melhorar a estrutura de capital da AS Brasil e de todas as outras empresas que estão muito alavancadas. Para fechar aqui com chave de ouro, será que vale a pena comprar ou não? Lembrando que essas informações eu pego sempre ali na plataforma do AGF+. Se você quiser testar durante 30 dias de graça, é só você clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição. Mas olhando ali as perspectivas, não são muito boas. Eles colocam um preço ali de R$ 3,89. Por quê? Estamos esperando 23 centavos apenas para o ano de 2023. E para o ano de 2024, apenas 34 centavos. Está muito fora do valor de compra, até porque atualmente estamos em R$ 10,80 e a gente espera ali pelo menos 6%, algo que não está sendo alcançado com esses proventos bem minguados. Conheço muita gente que investe em AS Brasil, tá? Mas claramente aqui, esse investidor, essa pessoa está comprando um dividendo futuro, o que é relativamente arriscado. Não é ruim, mas é um pouco mais arriscado. Eu ainda não tenho a minha bola de neve aqui de dividendos funcionando sozinho, mas eventualmente, quando isso acontecer, eu vou ficar mais confortável em entrar em empresas que não estão pagando dividendos no presente, mas que potencialmente pagarão muito no futuro. Vejo esse cenário para a AS Brasil, a ASB3, e é claro que a gente não consegue bater o martelo de quando é que isso vai acontecer, mas certamente eu entendo que a fase mais complicada já foi deixada para trás. Agora chegou a hora de colher frutos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.